E o Boulos, meus amigos, que foi perguntado sobre o governo Lula, o que é que ele está achando, o desempenho do governo, e ele desconversou, ele mudou o assunto, dizendo que o foco não é exatamente esse, que Lula está fazendo um excelente trabalho. Enfim, você vai entender hoje tudo aqui nesse vídeo de hoje. Vai ser um vídeo bem rapidinho, tá, pessoal? Então, fica até o final do vídeo, se inscreve no canal se você gosta sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de comentário também. Deixa o teu like, isso nos ajuda e nos fortalece demais aqui no canal, tá? Vamos aqui ver a entrevista rápida aqui do UOL sobre isso, essa pergunta a Boulos e alguns detalhes aí afins, tá? Vamos lá. E o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, agora se firma como um dos grandes nomes da esquerda no Brasil, mas mostra tranquilidade tanto quanto a sucessão. Pois é, pessoal, Boulos agora que é ministro. Então quer dizer, o que tem sido criado de cargo político nesse governo Lula não é brincadeira. E quando a gente fala de criação de cargos, criação de pastas no ministério, a gente está falando aí de milhões e milhões de reais que sai do meio do seu bolso. Então, assim, se a gente vive numa situação em que o certo era o governo diminuir a máquina pública, a gente vê no governo do PT o aumento de gastos públicos. Quem vai pagar essa conta? Adivinha só quem vai pagar essa conta? Eu e você. Em pequenas compras no mercado a gente está pagando esses impostos. Em compras de carro a gente está pagando impostos. Se é para comprar um imóvel a gente está pagando imposto. Tudo a gente está pagando esses impostos. Então, assim, cada pasta que é acrescentada nos ministérios, eu e você estamos pagando isso. Entendeu? Então, assim, de vez de a gente estar vendo aqui fechamento e compilação de ministérios, não. A gente está vendo o aumento de ministérios. Né? Uma das coisas que eu mais vibrei, pelo menos nas pautas do governo Bolsonaro, que foi em relação a isso. A anexação e fechamento de algumas pastas. Se não me falha a memória, ele chegou a falar na época que ele iria, parece que tinha quase 40 ministérios, posso estar enganado nesse número, tá? Mas é basicamente isso. 40 ministérios, ele iria trazer pela metade. No final das contas, parece que ele conseguiu fechar 10 pastas e anexou. Né? Lógico que a gente sabe que tem algumas pastas que são imprescindíveis, que a gente não pode fechar, como por exemplo a pasta da educação, pasta da segurança, da saúde, etc. Lógico que essas são primordiais. Né? Mas tem muitas pastas aí que são totalmente desnecessárias, estão só realmente carregando a máquina pública. Eu estava vendo aqui há um tempo atrás um vídeo aqui, um analista falando o seguinte, né? Que a máquina pública no Brasil, ela gasta muito. O Brasil gasta muito com a própria máquina pública para funcionar. Por exemplo, existem centenas de cidades no Brasil que não tem 5 mil habitantes. 5 mil habitantes, mas tem um monte de vereador, tem o prefeito e gabinete e vários gabinetes ali dentro. Entendeu? Então, assim, só isso aí é um gasto público tremendo. Só isso aí a gente já está falando. O ideal mesmo, o ideal, segundo foi um vídeo até de Rubão. Se você não acompanha, minha sugestão é que você acompanhe ele lá também, Rubão, tá? E ele estava comentando o seguinte, que o ideal é uma cidade, no mínimo, ter 50 mil habitantes para poder, através dos impostos ali arrecadados, valer a pena você ter um arcabouço ali para poder manter esses gastos públicos. Né? Que a gente vê, realmente, eu moro aqui em Pernambuco, eu tô cansado de ver várias cidadezinhas pequenas, com, sei lá, 300 habitantes, 500 habitantes, 1000 habitantes, e com 10, 15 vereadores, 30 vereadores, para você manter tudo isso aí. Então, assim, esse dinheiro está todo saindo da União, do meio do seu bolso. Né? Enfim, vamos voltar aqui para Boulos e ver que ele desconversa sobre o governo de Lula e alguns apontamentos que a gente vai debater aqui também. De Lula, quanto
quando o atual presidente deixar a vida política. Em entrevista à colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, o deputado federal disse que não se sente nem à vontade de comentar isso porque Lula está fazendo um ótimo trabalho e vem fazendo um grande trabalho. Boulos disse ainda que vai rodar o país para reaproximar a esquerda dos movimentos sociais visando a eleição presidencial no ano que vem. Segundo ele, a disputa deve ser muito acirrada. Gente, a gente tem 40 segundos para cada uma de você. O sonho da esquerda realmente é acirrar essa luta, porque se depender só de Lula, ele com toda certeza não ganha a eleição. Com toda certeza. Agora, a verdade seja dita, essas taxações aí de Trump, né, que eu tenho postado aqui nos vídeos aqui no canal, e falado um tanto sobre isso, de fato isso, entre aspas, uniu o Brasil, né, em prol de Lula, para benefício de Lula. Isso realmente a gente tem que tirar o chapéu, e foi bom para Lula, né? Não sei se a intenção de Trump é ajudar Lula, né, que a gente nunca sabe de fato o que é que eles estão planejando, que tem sempre sempre tem um estrategista aí no meio, né? A priori essas taxações era para beneficiar Bolsonaro, porém no final da linha, na ponta da linha ali, o que beneficiou foi o próprio Lula. Então, por isso que eu estou falando, eu não sei qual a intenção de Trump, né? E agora a gente ouvindo o discurso aí de que ele teve uma conversa proveitosa com Lula, então a gente já não sabe. Mas, de fato, naquele período ali de 1 mês, 2 meses, Lula teve sim uma aproximação do público, do povo brasileiro, deu uma reunida, né? Mas olhando friamente para os números do governo, né? Os números do Estado, com toda certeza, olhando para o balanço comercial e etc., investimentos, infraestrutura do país, desse tempo aí que Lula já está no poder, e se a gente for contar, botar num pacote o quanto o PT como um todo já domina o Brasil, com toda certeza o governo dele vai de mal a pior. Isso para um rápido comentário sobre as primeiras declarações do ministro Guilherme Boulos. Quer começar, Dani? Eu vou gastar os meus 40 segundos elogiando o time que está assistindo a gente no chat, a audiência super subindo, então vamos lá, né? O Fufuca Cacildes, que está aqui todo dia, eu já vi. Tem um que estava, uma pessoa que estava bravíssima, porque a gente ainda não tinha falado com eles, gente. Aqui, ó, é o Feveira, a Feveira, 1971. Eu descobri ontem isso. Helena Atual, 8785, tô vendo aqui. Tem gente também do outro lado que eu vou saudar agora. Cadê o pessoal do outro lado? Tinha tantos aqui falando, gente. Enfim, vocês venham pra cá, porque esses estão elogiando. Quando ela falou aí em saudar, eu só lembrei da fala de Dilma, né? Os mais antigos aí devem lembrar. Eu tô saudando a mandioca. Estou saudando. Fiz até uma música, né? Estou saudando a mandioca. Quando ela falou, vou saudar aqui, só lembrei disso. Elogiando, tem gente que está criticando e não tem problema nenhum. A gente gosta do elogio, da crítica. A gente quer que vocês venham. É isso aí. E Carla? Bom, vamos lá, para o Boulos. Eu estava lendo, li rapidamente, li hoje, né, a coluna da Ali Gaspari falando do Boulos, que o Lula ele vai ali para as eleições pintado para a guerra, né? E muita gente, de fato, essa pergunta que a Mônica fez é uma pergunta que tem sido feita, né? Lula está trazendo Boulos para criar, né, continuar, digamos assim, criar esse sucessor? Será o Lula até... O professor Beto Vasquez falou aqui, né, de ser um filho de Lula ali, né? Enfim, o Boulos vai ter à sua disposição uma estrutura do Planalto para usar na eleição, palanque, viagens, etc. e tal, e vai tentar mobilizar a militância, né? É um desafio difícil, ele sabe disso, o presidente Lula também, mas essa é a missão dada, né? A gente vai ter que ver por quê. Para concluir, Boulos também chega ao Ministério com o passado, saca, de uma eleição que ele amargou uma derrota muito ruim, quando ele gastou muito mais dinheiro que na eleição passada, e ficou uma marca aí dessa derrota. Então ele também politicamente aqui no Congresso não tem um mandato de destaque, né? Então ele chegando ao Palácio do Planalto, Boulos também
se reorganizando depois dessa derrota que teve em 2024. Então, enfim, é uma aposta do presidente Lula e também o Boulos se fortalecendo como um cabo eleitoral de Lula e quem sabe ali na frente um eventual nome de sucessão. Que o Boulos, de fato, no momento, é a pessoa de mais expressão, não é? Para o PT, para o Lula, isso aí é inquestionável, né? A gente tem aqui, no estado de Pernambuco, inclusive, na capital, né, em Recife, o prefeito João Campos, né? Porém, é aquela coisa, ele é muito jovem ainda, muito novo, então ele ainda é um expoente, está crescendo ainda e principalmente é de uma capital inferior, nacionalmente falando, né, aqui em Recife. Então, assim, é lógico que Boulos, sem dúvida, vai ser o sucessor de Lula, né? Alguns podem pensar ainda que seria Janja e tal, mas quem tem mais expressão política no momento é Boulos, embora, como a outra comentarista aí da UOL falou, não tem feito, não correspondeu muito bem ali na Câmara dos Deputados e obviamente, né, Boulos não faz nada, entendeu? Raros projetos que ele, e quando assina é só, sabe, falta mais do que se apresenta na Câmara como deputado, né? Então, assim, é mais do mesmo, né? Vai seguir se ganhar como presidente, vai seguir a mesma linha, não é? Agora que Lula gasta muito, gasta, viu? É impressionante. Os gastos públicos com Lula desde o primeiro dia de mandato, cara. Lembra como se fosse hoje aí, fazendo reforma lá no Palácio Planalto, no quarto presidencial, era sofá novo, era cama nova pro casal, sabe? E não era uma coisinha assim de 10 mil reais, não, era milhões. Milhões e milhões, sabe? Que parecia uma coisa de louco, entendeu? Então é isso, infelizmente o governo do PT é isso, cara. E com toda certeza, Boulos, né, dizendo que vai tentar reagrupar os ativistas aí políticos. O ativista, você não precisa reagrupar nada, tem que só pagar, meu amigo. Você pode ver aí nas passeatas do PT, né, em qualquer cidade aí que você vê uma passeata dessa aí, você só vê gente que trabalha no governo e pessoas do MST, pessoas ligadas a esses movimentos. Não são pessoas mesmo que vão para a rua, não é? Honestamente ali para prestigiar sei lá, o presidente dela. Não, são pessoas que estão ali por algum tipo de traço, de ligação financeira. É isso que você vê. Nas campanhas do PT que você vê aí, tem uma passeata tal dia, em tal horário, no centro da cidade. O que você vê ali é só militante, velho. Só gente doente que vai pra lá e gente que trabalha na prefeitura do estado e a prefeitura é do PT, sabe? Só assim. Só assim. Aqui a minha cidade mesmo, que é dominada pelo PT, uma região nordeste é dominada pelo PT, é o que eu mais vejo. Não é? Se tem algum evento da prefeitura, algum comício da prefeitura, o que você vai ver é o pessoal lá da própria prefeitura que trabalha lá. Mas porque trabalha, porque tem um rabo preso. Mas não é porque eles querem. Né? Então, assim, ele vai fazer campanha para unir o movimento ativista. Pelo amor de Deus, você não tem que unir nada, é só pagar os caras, que os caras vão, velho. Que os caras vão. Infelizmente, a realidade do Brasil é essa. Né? Como eu falei até aqui no começo do vídeo, sobre o caso dele estar dando uma das primeiras declarações dele após virar ministro, não é? Do Brasil. Eu acho que ele e Haddad não tem muita diferença entre os dois, né? Principalmente se você que está me ouvindo aqui é de São Paulo, você sabe muito melhor do que eu. Né? Então, é uma lástima a gente ver pessoas que Haddad mesmo que destruiu São Paulo, capital, né? E hoje são ministros da economia. E a gente vê as taxinhas da Shein, né? A gente vê um monte de coisa que esses caras estão fazendo. E o povo não se revolta, o povo não vai para as ruas como lá em 2013, 2014, onde apenas 20 centavos no aumento da passagem de ônibus fez o povo ir para a rua, que não aguentava mais. Não é? E a gente vê aí, fundão eleitoral,
A gente vê um monte de coisa acontecendo e o povo não faz nada mais. Ninguém se junta, ninguém se arruma. Vai ser preciso forças políticas contrárias ao PT se juntarem para poder estimular o povo, sabe? É uma vergonha. É uma vergonha ver esses caras tudo se misturando. Deputados de Bolsonaro, deputados de Lula, todo mundo se juntando no final das contas e batizando a gasolina. É uma série de coisas. É triste. Infelizmente o Brasil, cara, não tem volta. Não tem volta mais. A gente pensou que aquela Lava Jato iria resolver, né? Seria o pontapé inicial para uma nova trajetória. No final das contas ninguém foi preso. O Brasil é isso. O Brasil é isso. Ver um cara desse aqui como ministro do Brasil e futuramente um presidente do Brasil, né? Mas esperar o quê, né? Nós temos aí um presidente que foi preso, né? Um presidiário, né? Que só está solto por conta de uma manobra política. Então, assim, vou esperar o quê do Brasil? Não vou esperar nada, cara. É de mal a pior. É isso aí. Quem paga a conta somente eu e você. Tá? Vou ficando por aqui. Se gostar do tipo do vídeo, né, minha análise aqui, um comentário, deixa o teu like, comenta aí embaixo o que é que você pensa a respeito disso. Aí se eu falei muita besteira, muita bobagem, você discorda de tudo, comenta aí embaixo também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui.